Oiê, tudo bem? Aqui quem fala é a Leilane, eu sou mentora e coordenadora do MAPA e perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E no vídeo de hoje nós vamos esclarecer algumas coisas sobre o concurso e atuação do perito criminal e afins. Se você já ouviu falar, então, de perito geral, perito especialista, bioquímico, químico legal, perito legista e ficou perdido em relação a essas nomenclaturas, então hoje nós vamos esclarecer qual que é a diferença entre todos esses peritos. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Quando você ouve perito bioquímico, químico legal, geral, perito criminal oficial, especialista, todos aí dentro desse concurso de perito criminal, normalmente a gente está falando de nomes diferentes para uma mesma coisa. Então, na prática, todo mundo ali geralmente é perito criminal oficial, ou seja, uma mesma carreira, só mudam aí algumas denominações, que eu já vou explicar por quê. Mas alguns estados têm algumas carreiras diferentes, denominações mais antigas, né, de leis bem antigas, que até estão tendendo a ser unificadas nessas instituições com o tempo. Então, por exemplo, aqui no IGP do Rio Grande do Sul, antigamente a gente tinha o perito químico, só que com a atualização da legislação sobre a carreira de perito criminal aqui, eles unificaram e aí todas as áreas, né, o perito químico, o perito criminal, todo mundo virou perito criminal. Então, quando eu entrei, por exemplo, não tinha mais essa divisão, já era todo mundo perito criminal. Porém, em Santa Catarina, ainda é assim. Eu prestei, por exemplo, para perito bioquímico e não para perito criminal, que era uma área diferente do concurso. Mas a gente ainda tem, então, editais e algumas instituições, são a minoria, tá? Mas nós temos sim com essas denominações que vocês vão encontrar por aí, diferentes de perito criminal. E a gente pode ter sim algumas implicações, tanto na realização do concurso, quanto na atuação da carreira de perito criminal. Já vou explicar por que aqui. Bom, quais são as implicações no concurso, então? São áreas diferentes do concurso, tá? É a primeira coisa que vocês têm que saber. Ou seja, o perito bioquímico e o perito criminal lá em Santa Catarina faziam provas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, do perito geral, a gente tem uma prova mais geral, que não é específica de nenhuma área, e o perito especialista, uma denominação bem comum também, vai restringir graduações de uma área e a prova, então, vai ser direcionada a essa área, a essa área. A gente tem um vídeo aqui no canal, vou até deixar linkado aqui na descrição do vídeo, em que eu falo especificamente sobre as diferenças aí da prova de perito geral e perito especialista. Mas não é a intenção aqui, só para vocês saberem, então, que pode ter essas diferenças aí no concurso. Exemplo, tá? O último concurso que a gente teve da Polícia Civil da Paraíba, nós tivemos, por exemplo, perito criminal área geral, que é o que popularmente a gente chama de perito geral, então eles englobaram várias áreas ali, e a prova não foi específica para nenhuma delas, foi uma prova mais geralzona. Mas a gente teve também a prova de perito criminal área biologia. Então seria um perito especialista, que a gente chama, porque o edital restringiu, então, essa área para a biologia, né, e afins. Na PCPB, a gente também teve perito químico legal, e a gente, dentro desse perito químico legal, também teve duas divisões. Teve o perito químico legal, área geral, e o perito químico legal, área de química. Mas ambos também eram especialistas, porque o edital restringia a algumas graduações específicas. Então, não era uma prova geralzona, tá? Então, esses peritos químico-legais e o perito criminal área biologia, por exemplo, na PCPB a gente pode falar que eram peritos especialistas, enquanto aquela área lá de perito área geral, aí sim seria o perito geral. E dentro dessas áreas que o concurso, né, o próprio edital vai definir, a gente pode ter diferentes nomes, diferentes denominações, dependendo da instituição. E, inclusive, vocês vão encontrar com frequência ali um número relacionado às áreas, tá? Dentro do edital. Então, por exemplo, se vocês forem pegar editais da Polícia Federal, vocês vão ver que dentro da Polícia Federal, da estrutura dessa instituição, a área 14 é a área de perito farmacêutico. A área 6 é a área de perito químico, né? São os peritos especialistas da Polícia Federal. Então, essa divisão, né? Se tem perito geral, se está dividido em áreas, quais cursos, quais graduações entram dentro de cada uma dessas áreas e, principalmente, o que é que cai na prova, vocês vão encontrar dentro do edital, né? Que é o documento que rege, são as leis do concurso,
E cada instituição tem a sua estrutura, cada instituição vai organizar de um jeito diferente. E aí, o concurso ele pode ter só área geral. Foi o caso, por exemplo, do último concurso da Polícia Civil, da Polícia Científica de São Paulo. Pode ter só especialista. Foi o caso aqui do Rio Grande do Sul. Então, todas as vagas que tiveram nesse concurso foram divididas entre várias áreas específicas da perícia. Ou pode ter ambos. Então, em Santa Catarina, por exemplo, a gente tinha tanto vagas para os peritos especialistas, né, das áreas específicas, quanto áreas para perito geral. Em relação ao caso específico da área geral, vou comentar rapidinho aqui em relação a quem pode concorrer, tá? Depende do edital também, tá? O mais comum é que, mesmo dentro da área geral, o edital traga aí uma lista de graduações que vão ser aceitas dentro dessa área geral. Então, a área geral pode concorrer biólogo, farmacêutico, químico, engenheiro e pessoal formado em contabilidade, por exemplo. Esse é o mais comum de acontecer. Mas em outros casos também, o edital também pode trazer ali só curso de nível superior, sem especificar quais, ou ainda curso de nível superior com mínimo 4 anos de duração. Mas sempre vai ter aí o nível superior. Para saber quais, daí realmente só olhando o edital. Então, essas são as implicações no concurso. Dependendo se você vai concorrer para perito geral ou para um perito especialista, né? Um perito bioquímico, por exemplo, é um perito especialista aí da área ali do laboratorial, né? Então, vai ter essa diferença dentro do concurso, as provas serão diferentes e as pessoas vão concorrer a vagas diferentes, tá? Por fim, implicações na atuação. Então, o que difere, né, na prática, depois que eu for aprovado no concurso, se eu sou perito criminal ou se eu sou bioquímico ou se eu sou perito legista? Será que essas áreas elas fazem a mesma coisa? Podem trabalhar nos mesmos setores? E a resposta aqui, novamente, é depende. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, mas é a única resposta que reflete aqui a realidade. E aí, novamente, o edital do concurso vai responder essa pergunta para cada uma das instituições. Dentro do edital, tem uma seção lá que fala atribuições das carreiras, das áreas. Então, dentro lá vai estar escrito, o perito criminal da área 5, ele vai poder realizar perícias X, Y, Z. Então, vai estar bem definido ali no edital. Alguns exemplos novamente, tá? Lá em Santa Catarina, quando eu prestei para perito bioquímico, as atribuições do edital estavam já restritas, basicamente, à atuação em perícias de laboratório. Então, se eu fosse lá para Santa Catarina e eu passei lá em primeiro lugar, mas eu resolvi ficar aqui no Rio Grande do Sul, se eu fosse para lá, eu só ia poder atuar dentro do laboratório, porque já havia essa restrição. Então, veja bem, é todo mundo perito criminal, tá? Mas aí a gente já tem algumas restrições por causa da estrutura da instituição, que as pessoas que passarem para aquela área ali dentro da perícia criminal só vão trabalhar com tais coisas, tá? Esse é um dos casos. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se vocês forem pegar o edital lá de 2017, vocês vão ver que as atribuições de todas as áreas, dos engenheiros, dos farmacêuticos, dos químicos, são iguais. Então, todo mundo, teoricamente, aqui no Rio Grande do Sul, independentemente da área, pode realizar os mesmos tipos de perícia. E, na realidade, esse é o caso mais comum. Então, eu não falei que todo mundo era perito. Então, o mais comum é que não haja tantas restrições assim e que, na teoria, pelo menos, né, todo mundo seja apto ali, ou pelo menos não haja restrição, para que as pessoas de diferentes áreas, seja bioquímico, seja legista, ou criminal, área geral ou não, essas pessoas possam realizar qualquer tipo de perícia dentro ali dos setores do órgão. Então, na prática, né, na maior parte dos casos, os peritos estão habilitados a realizar perícia, não importando aí em qual área. Mas aí realmente é o edital, né, a estrutura do órgão que vai definir se realmente as atribuições são mais amplas ou se vão ser mais restritas, como foi o caso lá de Santa Catarina. Então, não é verdade que isso de que perito geral, né, o pessoal ouve falar de perito geral, acha que perito geral trabalha em local de crime e que o perito especialista trabalha só na sua área de atuação. Então, por exemplo, o engenheiro lá no setor da engenharia, dos incêndios, o farmacêutico no laboratório. Não é verdade, tá? Então, dentro do edital vai estar lá escrito o que é que você pode fazer. E na maior parte dos casos, mesmo que seja dividido em áreas, mesmo que você passe para especialista, para bioquímico, para legista, é bem possível que você possa também trabalhar com outros tipos de perícias
não só as da sua área. Então, não é verdade que perito geral vai para o local de crime e que especialista só vai para laboratório, por exemplo, tá? Então, a lotação, seu setor, o tipo de perícia que você vai realizar, tudo isso vai depender da necessidade do órgão, de onde que eles estão precisando de mais gente. É claro que você tende a ser mais requisitado na sua área, naturalmente, mas não é determinante. Tanto que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que já teve, ou tem ainda, não sei, perito biólogo trabalhando no setor de informática. Então, o pessoal que entra aí para perito criminal tem que ter essa noção, né? Para outros peritos, não só o criminal, tem que ter essa noção de que vai poder trabalhar também, muito provavelmente, fora da sua área de atuação. E, por fim, o perito médico legista, né? Que também aparece essa dúvida às vezes, né? Qual que é a diferença perito criminal, perito médico legista? Bom, em teoria, né, o perito médico legista, ele também é um perito criminal, tá? Tanto que lá na lei que fala sobre as perícias criminais de natureza oficial, fala lá, são peritos criminais oficiais, os peritos oficiais, os médico-legistas e os odontolegistas. Mas o perito médico-legista é aquele perito que trabalha em medicina legal, que faz necropsia, psiquiatria forense, sexologia forense, atendimento a vítimas de estupro, por exemplo, mas o médico legista não trabalha em local de crime. Então aí sim a gente tem atribuições bem separadas. O médico legista ele trabalha, né, com os vestígios intrínsecos ao ser humano, né, realmente fazendo a necropsia ali num cadáver, por exemplo, ou em perícias em vivos de forma geral, mas não no local de crime. Aí sim, é local de crime e outras perícias de laboratório, daí naturalmente é o perito criminal e não o médico legista que vai realizar. Tanto que perito médico legista sempre é restrito a graduados em medicina, né, como o próprio nome já diz. Mas não confundam aí com o perito legista, que a gente vai achar essa nomenclatura em alguns editais, aí como eu já comentei, que na verdade é o perito criminal, mas de outras áreas, né, outras graduações. Então, às vezes tem ali o perito legista toxicologista, que é um perito criminal, mas da área da toxicologia. Mas aí, pelo próprio edital, você vai ver quais os requisitos, as graduações aceitas, as atribuições, e vai entender, então, de qual está se tratando. Mas, de forma geral, perito médico legista, é diferente aí as atribuições dos demais peritos criminais e outras denominações. Então, são divisões do concurso, normalmente, e em relação aos peritos criminais e afins, não vai ditar necessariamente a sua área de atuação na perícia criminal. Então, eu espero ter esclarecido um pouquinho aí sobre essas nomenclaturas que são muito comuns em concursos. Se você ficou com dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários que a gente está sempre acessando. E deixa seu like aqui, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda. E é isso, pessoal. Falo com vocês nos próximos vídeos. Até mais.